Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Este é o meu filho amado. Hoje recebi uma mensagem do professor Vitor Sales, que algumas de vocês talvez conhecerão. Tem várias aulas e cursos de filosofia na internet, mais ou menos famoso, né? Esteve aqui fazendo um retiro que eu preguei ano passado e então me comunicou do falecimento da sua filha. Semana passada morreu uma filhinha sua que tem 6 anos, né? Tinha 6 anos, depois de uma cirurgia, uma coisa bem dura. Pedi oração, disse que ajudou uma meditação minha sobre a cruz, agradeceu. Também me mandou uma mensagem minha mãe de manhã, falando, um velho amigo dos meus pais, da família, que já está um pouco mais velho, ia fazer uma angioplastia de emergência de alto risco, às 4 da tarde, mandei mensagem para ela há pouco, ainda está lá, né, mas uma tia minha que é médica, mas os médicos não estão conseguindo lidar com a coisa, então estou rezando aí por ele, vamos ver como é que a coisa vai dar, né. E também anteontem fiz uma videochamada com uma tia minha, que está também agora o câncer outra vez atacando ela, já não consegue mais vários tratamentos, porque está numa situação bem complicada, né? Se deteriorando muito rapidamente, fisicamente, sofrendo bastante. Então, uma série de coisas, né, que, não sei, faz a gente pensar, né, o sofrimento na vida. Este é meu filho amado, é o segundo domingo da Quaresma, domingo agora, e sempre no segundo domingo a gente lê no Evangelho a cena da transfiguração do Senhor e escuta essas palavras do Pai, que de uma maneira prepara para a paixão, com aqueles mesmos 3 que vão estar no Horto das Oliveiras. Pedro, Tiago e João são os 3 que estão ali, veem a divindade de Cristo, de alguma maneira entendem e percebem, escutam a declaração do amor do Pai no seu Filho, que ele tanto ama. Mas, ao mesmo tempo, essa cena, nesse domingo concreto, contrasta um pouco com as outras leituras, que variam de ano a ano. Na segunda leitura, diz São Paulo aos Romanos que Deus não poupou seu Filho por nós. Interessante, né? É meu filho amado, mas Deus não poupa. Ele passa pela cruz. E na primeira leitura, talvez até mais escandalosa, é aquela passagem que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho, Isaque. E a gente lembra, né? E na última hora Deus segura o braço de Abraão para que não faça mal ao seu filho, né? E mata lá um cordeiro e pronto, né? Um pouco legal. Mas, ao mesmo tempo, Deus não segurou a própria mão contra Cristo, a gente poderia pensar, né? E ele sim foi o Cordeiro de Deus, né? E deu a sua vida por nós, como a gente vai contemplar na Semana Santa, né? Como a gente está se preparando na Quaresma. Então, não sei, são uma maneira de ver as coisas um pouco dura, né? Talvez nenhuma de vocês colocasse as coisas dessa maneira, como que julgando a Deus dessa forma, não sei, tão seca, tão dura. Mas talvez algo dessas ideias fiquem um pouco na nossa alma e emerjam especialmente diante dos problemas, diante da cruz na nossa vida, quando a gente se depara com dificuldades. Talvez a confiança no amor de Deus comece a ser um pouquinho questionada, não sei, né? Este é meu filho amado, bem, amado mesmo, né? Como é que é esse amor, né? Que permite tanto sofrimento, a gente poderia um pouco levantar um pouco essa lebre. E aí me parece importante enfrentar isso daí, né? A Quaresma é, em certo sentido, um momento duro, é para ser isso, né? Um momento duro do ano, de viver essa ascese, de abraçar assim um sacrifício, essa luta por conquistar um autodomínio,
para vencer os pecados na nossa vida, que é uma coisa muito importante, a ascese cristã, essa luta, vamos lá, né? Vamos enfrentar isso aqui. Agora, também é importante ter presente que o cristianismo não se resume nisso, né? Não se resume numa coisa assim, muque, sei lá, né? Vamos lá, força aí, toma vergonha na cara, né? Deixa de ser não sei o quê, né? Vamos embora. Não é uma mera coisa assim, né, estoica, digamos assim, seria uma coisa mais estoica, né? Vamos lá, vamos aprender a ser forte, né? Enfim, temos que ser fortes. O núcleo duro do cristianismo, muito mais do que isso, é o amor de Deus. É o dom, é a graça, né? Sim, a gente vai procurar corresponder a esse amor, com obras concretas, enfrentando o que a gente tem que enfrentar. Mas o motor tem que ser o amor, é a base, é o núcleo, né? Daí a importância de justamente a gente ter muito claro esse amor. E justamente então essa meditação eu queria apresentar um pouco a ascese da quaresma e a penitência como inclusive uma maneira de tornar esse amor mais claro. Que a gente perceba mais claramente o quanto Deus me ama. Jason Everett escreve alguns livros sobre teologia do corpo, castidade, né? E num deles que eu li, ele falava de um diálogo com um rapaz, falou, olha, eu vejo duas alternativas na minha vida. Ou eu faço a Deus feliz, ou eu me faço feliz. Duas alternativas que se opõem, né? Uma disjuntiva, né? Ou eu vivo a castidade, tudo bem, Deus fica felizinho aí, sei lá, né? Contente, mas eu, né? Não. Ou eu me deixo levar pelo que eu quero mesmo, pelos meus instintos, e aí paciência, Deus que se apanhe, um pouco assim, né? Claro, qual que é a visão que está de trás dessa disjuntiva? É você pensar, bem, que tem dois interesses aqui que estão em conflito. O que Deus quer e o que eu quero. O que vai me fazer feliz e o que vai fazer Deus feliz. Agora, é claro, né, quando há amor, os interesses, eles se somam, eles se diluem um no outro de alguma maneira, né? Eu quero o que você quer, eu vou lá com o meu filhinho, eu quero, vamos onde é que você quer, vamos comer isso, vamos nesse filme, vamos naquele, eu vou ficar feliz com o que vai lhe fazer feliz, né? Porque eu amo o meu filho, né? Porque eu amo essa pessoa, então o interesse dele é o meu, as coisas se juntam. E no fundo, né, essa é a minha tese dessa meditação, pode nos ajudar a entender que a nossa relação com Deus pode ser assim, ou de uma maneira da parte de Deus é assim. Talvez a nossa parte não seja justamente por um problema que é em mim, não em Deus. Não é que Deus, sei lá, tem uma mania que ele não gosta de tal coisa, então tenho que mais ou menos me ater ao que ele mandou aqui, porque afinal de contas não, ele vai ficar chateado comigo e ele é poderoso, né? Sabe como é que é, né? Não é isso, não é assim, né? Não é assim, Deus sempre vai querer. E é muito importante, sabe, que a gente entenda isso de uma maneira, e a ascese pode nos ajudar a isso, né? A mortificação. Para quê? Para que a gente consiga ter uma convicção maior, mais clara desse amor, que Deus me ama, também nessa dificuldade, também nesses problemas. E eu tire toda a força que eu preciso para enfrentar os problemas da vida, né? Confiando, tendo de alguma maneira tocando, experimentando o amor deles por mim. Então a primeira ideia para entender isso tudo é que a vida é dura. Simples assim, né? A vida é dura. Bem-vindo à realidade, né? Esses dias me explicavam uma dessas gírias bem esquisitas. Red pilado. O cara é red pilado. Essas misturas de português com inglês, salada, né? Red pill, né? O cara da a pílula vermelha. Que é uma referência. Eu entendi a referência porque eu assisti Matrix, foi ver o filme, né? Matrix, né? O Matrix, que o Morpheus lá com o Neo, né? Ele está lá naquela realidade que é uma grande mentira e ele oferece, olha, você pode tomar a pílula, acho que é azul, que é, né, que você vai acordar tranquilo, isso aqui tudo vai continuar o teu sonho, a tua fantasia, ou você pode tomar a pílula vermelha, né? E aí eu vou te mostrar a realidade, né? Como é lógico que ele toma uma pílula vermelha, um red pilado, né? E aí a cena seguinte ele está enxergando a realidade, que é um deserto, em concreto, o Morpheus fala para ele, né? Bem-vindo ao deserto do real, é uma frase famosa do filme, né? Está tudo devastado, é uma distopia, as máquinas controlaram o mundo, tem uma coisa ali, está o caos, né? E por isso estão lutando. Então ele tira ele daquela visão ingênua, que era uma construção ali da Matrix, né? E coloca ele diante da dificuldade da vida real. E é verdade, né? Assim, com alguma frequência se tem tentado na história apresentar um cristianismo, uma versão do cristianismo um pouco água com açúcar, né? Um pouco assim,
jardim de infância, né? Ou sejamos bonzinhos, vamos dar as mãozinhas para os amiguinhos, né? Olha que legal, né? Mas é claro que isso não ajuda, não é verdade? Essa visão ingênua da realidade e da religião, como se fosse, não sei, né? Uma forma de entretenimento dominical mais ou menos inspirador, né? Um recurso mágico para passar em concurso, sei lá, né? Façam a novena para Santa Rita, não sei, né? E aí já a coisa resolve. Não é essa visão. O cristianismo não é isso, né? Como a mensagem de Cristo implica atravessar um deserto, né? Nos coloca diante da realidade que é um deserto. A realidade, essa vida é um deserto. A Quaresma, portanto, é muito isso, né? O ano litúrgico oscila, né, entre festa e dia normais, ou inclusive dia de penitência. E as festas são boas, a Páscoa é sensacional, né? Quem não gosta, né? Chocolate, viva, né? Mas assim, elas nos ajudam a pensar, a fomentar a nossa esperança, né? Do céu, do amor de Deus, que Ele vai, né, me abraçar com o seu amor e já vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos e não vai ter mais espaço, né, para a tristeza. Então, as festas ajudam a pensar, não, vai ter a ressurreição, me aguarda o amor. Mas os dias de penitência ajudam a gente no situm diante da ideia que ainda não está lá, não chegamos lá, eu não estou preparado ainda. Um livro muito bacana do Lewis, Até que Tenhamos Rosto, em que toda essa questão, né, por que Deus não se mostra? A frase do livro é Why are holy places dark places? Por que os lugares sagrados sempre são escuros, né? Por que você não entende bem? Por que Deus é tão misterioso? Por que Deus não se mostra? Por que as coisas não podem ser claras assim, né? Why are holy places dark places? Por que Deus ele é feio? Então, mexe toda a coisa do mito de Eros e Psique. Enfim, não quero entrar muito nisso, mas a Psique, que é uma princesa, Psique é alma também, se casa com Eros, que é um deus, é o cupido, o amor, Eros. Mas ela não pode ver o rosto dele, né? Então é isso, né? Essa coisa, o mito grego diz assim, né? E ele pega e faz uma leitura cristã do mito, que é muito interessante, né? A gente não enxerga ainda. Por enquanto vemos como no espelho, então veremos face a face. Mas por quê? Porque ele é feio? Porque ele não quer se mostrar, né? Ele tem um monstro? Não. Por que eu não posso ver face a face de agora? Porque nós não temos face ainda. No fundo, essa é a resposta do livro, né? Não é que Deus tem uma face feia ou não. É você que não tem face, sou eu que não tenho. Eu ainda estou construindo a minha face. Eu estou construindo o meu coração, estou construindo a minha capacidade de amar. Ou Deus está fazendo isso em mim, né? Mas não estou preparado ainda. Ainda as coisas não estão certas, né? Então, justamente isso, né? Como é que eu vou chegar lá na Terra Prometida, que mana leite e mel? Atravessando esse deserto daqui, né? A vida, é isso aí. Essas dificuldades. Não tem atalho. Custa, né? Engrandecer o teu coração é um processo doloroso. Limpar, né, das coisas que estão ali dentro, das ervas daninhas, é um processo doloroso. E isso é a vida, né? A vida, Jordan Peterson, para ele, a essência da vida é o sofrimento. Não sei se é um pouco de exagero, mas tem muito de verdade, né? Por que a gente está aqui nessa terra ainda? Porque ainda há uma cota de sofrimento. Falar assim fica um pouco esquisito. Mas para a gente se purificar, melhor dito, né? Você ainda tem que se transformar, você não está preparado ainda para ver a Deus. Você não está ainda com a veste nupcial. Você não está ainda com o coração do tamanho que Deus quer que você tenha, né? Você está crescendo ainda, você está num caminho, está num processo, né? E esse processo é um deserto, em certo sentido, né? É uma peregrinação. Mas, Padre Pedro, assim, Deus não é bom? Então de onde vem o deserto? Deus não criou o mundo? Deus não criou a vida? De onde vem todo esse sofrimento? Resposta cristã, do pecado. Do pecado, seja na origem do sofrimento, está o pecado, né? O pecado original, se a gente for lá na raiz, e depois também a permanência do sofrimento, a nossa experiência concreta do sofrimento, sobretudo é pelos nossos pecados que habitam na nossa alma hoje. Portanto, para buscar a solução para esse sofrimento, o entendimento do amor que está detrás do sofrimento, a gente não tem que buscar a solução fora, seria um erro, né? O que ajuda mesmo é buscá-la dentro da gente. E é a segunda ideia para compor a nossa tese, né? Primeiro isso, a vida é dura mesmo, né? Bem-vindo ao deserto do real. Segunda ideia é isso, o problema não está fora, de uma maneira o deserto está dentro, o problema está dentro de mim. Nesses dias
Hoje fui lá no final da Asa Sul, aí ainda estou meio me achando algumas rotas, né? Mas deu certo. Hoje fiquei feliz que eu peguei lá o eixão e fiz aquelas várias tesourinhas, você faz, fica dando voltas, daqui a pouco você sai, saiu no lugar certo, coisa meio mágica, né? E deu certo lá, o Waze me guiou. Mas outro dia, um caminho que eu faço habitualmente, eu estava entrando no eixinho, aí acho que era domingo, esse dia está quase um carro nenhum na rua, né? Aí beleza, vou entrar direto, né? Então, entrei, mas pega uma pistazinha, e aí do que eu entrei nessa pistazinha para de fato entrar no eixinho, veio uma fila de carros, né? 5, 6 carros, e eu tive que até frear, eu fiquei até frustrado, né? E senti até uma certa raiva. Pô, justo não, tinha carro, né, uma imensidão vazia na frente, uma imensidão vazia atrás, justo na hora que eu vou entrar, se combinaram, né, para me atrapalhar a vida. Ridículo, né? Perdi 5 segundos ali. Mas é curioso, né? Eu senti uma certa raivazinha. De que eu tô com raiva, né? Qual que é o problema, né? Qual que é o teu problema? O problema está em mim, né? Não está na realidade, como é porque é injusto, né? Que justamente na hora tem algo de muito errado com o mundo. Porque não, né? Tem algo de muito errado com você, se é o caso, né? Que acha que o mundo que você só pode dar sorte, você não pode dar azar, né? Quando você dá azar, não, é que é injusto, né? A vida é assim, às vezes eu jogo, ganho, e perde, né? Joga lá o dado, às vezes, né? Tira 6 e tira 1. Probabilidade, né? O mundo é assim. Em geral, boa parte do nosso sofrimento, o problema está em mim, né? A gente tende a projetar fora as coisas que estão dentro, não é verdade? Não é que a minha mãe, ela tem essa mania. É que a minha irmã, nossa, ela adora implicar comigo. É que esse professor que é um carrasco, né? Sempre tem algum culpado, né? E pronto. Isso tem alguém me falava, eu não assisti uma cena dos Simpsons, que estão lá, um marido começa a ser um bom marido, a levar flores, e aí gera uma crise na cidadezinha lá, porque todas as esposas começam a questionar os maridos, né? E se reúnem lá no bar para resolver aquele problema, e uma hora o Homer ele fala, olha, é muito fácil assumir essa culpa para nós mesmos, mas é mais fácil ainda pôr a culpa no fulano, que é ele que começou todo o problema. Então eles vão lá pegar o cara, né? Vão seguir o caminho mais fácil, que é matar o cara, sei lá, ele que está gerando o problema. É mais fácil, né, você colocar a culpa no outro do que você assumir a culpa, né? Mas ajuda pouco você fazer isso. Em geral, resolve pouco os problemas, né? Ficar gritando pela milésima vez com a tua irmã, que, sei lá, não vai. Se as 1000 anteriores não resolveu, não vai ser a 11ª que vai resolver. Quem sabe se você muda o teu horário, sei lá, né, a tua atitude, quem sabe isso resolve alguma coisa. Pensava, né, como é gostoso conversar com as pessoas, e conversar com vocês é sensacional. Mas às vezes alguma conversa pode nos drenar um pouco. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Tem aquela conversa, se sente assim, meio sugado, né? Minhas energias foram embora, né? Em geral, eu pensava, né, racionalizando, como é que acontece isso, pelo menos comigo, sobretudo quando é uma pessoa que está ali só, sei lá, se auto-justificando, porque meu marido fez isso, ele fez aquilo, olha só que ele aprontou. E você vê que tem algum exagero, porque a pessoa não está, sei lá, ela não está aberta, né, a entender que tem algo de culpa dela, né? Então você é colocado diante de uma situação de que algo está fora do lugar, e a reação nossa é uma certa ira, uma certa violência, deixa eu pôr no lugar, né? Só que você não pode pôr no lugar, porque aquela pessoa não te dá abertura para isso, porque você sabe que se você disser qualquer coisa que minimamente jogue a culpa nela, você é um insensível, você também não está me entendendo, né? Às vezes as pessoas chegam assim, hiperdefensivas, né? E isso é um pouco, pelo menos a mim, você me deixa meio assim, eu queria ajudar, mas zero de abertura, né? Que frustrante, né? Em oposição, essa semana falando comigo, uma pessoa, um rapaz muito bom, enfim, um homem, e estava me contando, estava meio nervoso esses dias por um problema, por uma questão ou outra. Aí estava lá implicando com a esposa, aí uma hora a esposa falou, você está difícil, hein? Você está insuportável. A esposa falou assim. E ele falou, olha, você tem razão. Mas sabe o que está me acontecendo? De fato, a culpa não é tua. Eu pensei, nossa, você está insuportável, você tem razão. Um casal que tem... onde se dá esse diálogo, algum momento... Nossa, esse casal, você não pode dar errado esse casamento. Não sei, é a minha ideia, né? Se ela tem a abertura para falar uma coisa dessa e a reação dele é essa, nossa, esse é um casal feliz, não tem como dar errado esse casamento. Porque, nossa, o cara escuta aquilo e tá bem, não, você tem razão. Sensacional, né? Essas são as pessoas que constroem o mundo, sabe? Enfim, não as pessoas insuportáveis.
Mas as pessoas que estão abertas a que lhe digam que elas estão insuportáveis, a gente está mesmo, né? Às vezes acontece, né? São as pessoas que sabem olhar para os próprios defeitos e admiti-los, né? E os seus erros, e bem, o que eu posso fazer sobre isso daqui? Essa é a coisa boa, né? Essa atitude construtiva. O Papa, na Gaudete et Exsultate, ele cita uma frase famosa de Léon Bloy, um autor francês: na vida existe apenas uma tristeza. É interessante essa frase, né? Existe apenas uma tristeza, a tristeza de não sermos santos. Interessante, né? Não, Padre Pedro, teria várias outras que, olha, quando bati com o carro, sei lá, né? Quando teu time perdeu, sei lá, né? De alguma maneira, toda a tristeza se resume à tristeza de não sermos santos. Você pega a vida dos santos, pega um São Francisco de Assis, como ele está feliz ali porque deu errado, né? Porque choveu, porque ele vai dormir ao relento e não vai ter, o travesseiro vai ser aquela pedra, e ele fica feliz com aquilo, né? Enfim, não temos que ser que nem São Francisco, quem sabe, né? Começar a dormir na rua. Mas, interessante, né? É a pessoa que quando ela está em plena sintonia com Deus, nada pode lhe fazer infeliz praticamente, né? Porque tudo ela abraça como um gesto de amor, um possível gesto de amor. Ainda não somos infelizes porque ainda não somos santos. Esse é o problema. Porque se fôssemos santos, aí sim, né? Não haveria nada. São José Maria chega a escrever uma hora no seu diário: não me há mais o que me faça sofrer, porque o próprio sofrimento me dá alegria e paz, porque eu me uno a Cristo, né? Interessante. Ficou invulnerável, né? Nada lhe atinge mais, interessante, né? A santidade é a invulnerabilidade, né? E, portanto, até aquelas coisas que fariam sofrer outros, não me fazem sofrer mais a mim. Me afastariam de Deus, quem sabe, por encarar aquilo como uma falta de amor, agora já não encaro mais. Interessante no livro do Êxodo, que fala, que é muito isso, Quaresma, né? A travessia, a fuga do Egito, da escravidão do pecado. E diz o texto bíblico que Deus endureceu o coração do faraó, e ele ficou, portanto, mais duro contra os israelitas. E é um versículo um pouco escandaloso, né? Um pouco esquisito. Mas Deus não está a favor dos israelitas? Por que ele endureceu o coração do faraó, né? Por que ele não complicou a coisa? Ele não quer que o faraó seja um cara bom? Por que ele tornou o faraó pior, né? Parece, né? Parece que diz isso a Bíblia. Mas é claro que não, né? Não é essa a conclusão. Achei interessante um exegeta, ele comentava, olha, ele explicava esse versículo dessa maneira: se você pega barro molhado e põe no sol, ele seca, ele endurece. Se você pega manteiga e põe, ela derrete, né? Eu nunca fiz experiência com barro, né, de colocar no sol para ver se de fato acontece, mas acredito que sim. A manteiga hoje de manhã eu pus no micro-ondas e de fato derreteu. Interessante, né? O sol é o mesmo. Agora, claro, a diferença produz dois efeitos muito diferentes, né? Porque depende da nossa disposição. Jesus veio e alguns judeus cometeram o pior crime da história, que é o teocídio, mataram o próprio Deus, né? Ficaram com inveja. Agora outros se converteram e se deixaram tocar pela sua graça. Qual que é a diferença entre os dois? Bem, a humildade, né? Numa palavra, a humildade. O reconhecimento da própria carência, da própria necessidade da graça, né? De como eles realmente precisavam de perdão, como o publicano na sua oração, que Jesus fala, né? Não ousava levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo: tem piedade de mim, sou pecador. E em contraste com o fariseu que só agradecia a Deus todas as suas qualidades, né? Humildade. Essa é a chave, né? Para que eu permita que a graça de Deus me alcance também diante das dificuldades. Para não fechar-me essa graça. Para não fechar-me a conversão para a qual Ele me chama, justamente nesse momento difícil, nesse problema aqui de saúde, nesse aparente fracasso. De trás disso tudo há um convite de Deus. Um convite de amor. Se eu sei me abrir. Se eu entendo que aquilo é, para de uma maneira, resolver algo que está em mim. E se eu estou sofrendo ainda com aquilo, é porque não está de todo resolvido. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Esse rapaz, lá do Jason Everett, né, que falava: "Oh, Deus feliz, ou eu", para uma pessoa que enxerga as coisas dessa maneira, quais são os caminhos possíveis? A gente poderia dizer que são dois. Bem, ou uma continência infeliz, vou me segurar aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer Ele feliz, mas eu vou ser infeliz. Ou uma devassidão
infeliz também, né? Porque o devasso nunca é feliz igual, né? A experiência universal é essa, né? Que agora, eu sou feliz pra caramba. Não, ninguém é feliz dessa maneira, né? Mas é claro que não existe só essas duas opções, existe uma terceira opção, na dúvida, que é ir mais além da mera continência. Né? Santo Tomás explica, né, que a continência é quando você age da maneira boa, mas sem ter virtude, sem estar plenamente convencido de que aquilo realmente é bom, né? Faz porque como que vem uma regra de fora que você obedece e acabou. E isso é agir continente. Mas é claro que isso é um pouco... é insustentável em última análise, né? Uma pessoa que vive sob o jugo de uma regra e o controle, sei lá, o militar que está no quartel, que então tem que fazer assim, ele sai daquilo, ele joga tudo para os ares, né? Ou quando um pai muito rigoroso, né, com a filha, que põe praticamente uma corrente nela, sei lá, a chance daquela menina depois, né, se perder na vida é razoável, né? Porque liberdade, finalmente, né? Posso fazer o que eu quero, né? Viver a continência não é solução para a vida. Agora, existe uma outra maneira, que é, de fato, acreditar no amor. Talvez até pode ser o caso que eu nem entenda exatamente na hora por que esse meu professor está me pedindo isso, ou esse, né, o meu guia aqui no esporte, ou nas artes, né, esse meu mestre, está me colocando, mas eu confio nele. Eu confio que aquilo é para o meu bem. E eu sigo por aquele caminho, portanto, e seguir por aquele caminho é uma maneira de eu acabar experimentando, entendendo a racionalidade daquilo que foi mandado. E assim eu descubro com mais clareza, aos poucos, de fato eu enxergo o amor que está ali de trás. Quando eu não sei, né? Minha mãe me obrigava lá a estudar, ou que eu tinha que tomar injeção contra não sei o quê. Talvez na hora eu não tinha ferramentas para entender aquilo, né? Mas depois, com o tempo, se eu vou seguindo aquele caminho, eu vou ver, não, fez todo sentido, né? De fato, a minha mãe me amava quando ela me obrigava a fazer aquelas coisas que na hora me pareciam sem sentido, porque eu não tinha como entender. Então, essa é a terceira ideia, né? A penitência, ela está destinada a purificar o meu olhar, a arrancar os ciscos, as traves, né, que eu carrego nos meus olhos, os meus pecados, e justamente dessa maneira me fazer enxergar melhor, mais claramente, o amor de Deus, ou como Ele está me chamando para o seu amor, através daquela provação, através do deserto. Foi emocionante essa videochamada que eu comentava com essa tia minha, na verdade ela é prima do meu pai, e a gente conversou um pouco, né, e ela falou de experiência sua, falou de uma comunhão recente, que ela sentiu muito o amor de Cristo por ela, e já é o segundo, assim, choque que ela está recebendo do câncer, né, e disse, já no primeiro ela dizia, eu me tornei uma outra pessoa, né, e agora eu também estou sentindo que eu estou numa outra vida, assim. Ela falava com um sorriso, assim, né, com muita alegria. Uma situação fisicamente muito dura, né, que ela está passando. Mas é interessante, né, como ela conseguia fazer essa leitura, ou consegue fazer essa leitura, está conseguindo fazer, positiva daquilo tudo. De enxergar o amor de trás. Enxergar a beleza oculta. Faz uns anos assisti um filme desses, de um drama, né, um pai que perdeu a sua filha e tá, no fundo, todo o filme é ele tentando lidar com isso, né? Uma filha pequena que ele morreu, que no fundo, na revolta diante da vida, acho que separou da esposa, 1000 problemas e, enfim, infelicidade. A pessoa está travada naquilo, infeliz pro resto da vida, um pouco. Por quê? Porque que mundo é esse, né? Que vida é essa que é minha filhinha? E num dia, lembro que o personagem, uma hora fala para ele, olha, você tem que conseguir enxergar a beleza oculta. Fala assim, né? Usa essa expressão. Que beleza, não existe beleza oculta nisso, não existe, está tudo errado, não era para ser assim. Ele, na revolta, é essa atitude dele, né? Mas é lógico, né, que com o filme, de alguma maneira, uma hora como mais ou menos consegue enxergar. Quando a gente confia em Deus e vai em frente, sabe? A gente começa a enxergar a beleza oculta, a beleza do deserto, né? A beleza da dureza, a beleza daquilo que a princípio, da cruz, que parece feia. Deus quer nos dar um céu muito grande, quer nos fazer muito felizes. E é lógico, né, que isso, a gente fala que todo mundo está no céu, está plenamente feliz, mas ao mesmo tempo estão felizes em graus diferentes, porque depende do tamanho do teu coração. É diferente você pegar um dedal e encher ele de água, está cheio, outro é um galão de 5 litros, né? Os dois podem estar cheios, só que um tem muito menos água do que o outro, né? E é assim que explica Santo Agostinho, eu acho muito interessante o texto dele. Se você vai encher um recipiente, você trata de alargar
a embocadura da coisa, né? Para que caiba mais. E você trata de limpar, se tem ali um vinagre, você tem que raspar, né, a dor, né? Tem que raspar, tirar, para derramar o mel. Não vai misturar o mel com vinagre, né? Senão não vai ficar legal aquilo, né? A gente quer um mel puro, doce, não azedado ou o que for, né? Essa é a nossa vida, portanto, exercitarmos-nos no desejo. O santo desejo nos exercita na medida em que cortamos nossos desejos do amor do mundo. Vais ficar repleto do bem, esvazia-te, pois, do mal. Então, essa coisa da penitência é como exercício do desejo. Não contentar-me com pouco. Não ir para o churrasco lá e se, né, passa aqui toda a linguiça. Não, eu quero a picanha, sei lá, né, eu quero... Né, diz não para algumas coisas, né? Para ficar com o que realmente vale a pena. O caminho da penitência é isso, é dizer não para algumas coisas da nossa vida, não há dúvida, né? Ah, mas é que eu gosto dessa comida, de escutar música, desse joguinho, das redes sociais. Mas eu vou dizer não para isso porque eu quero uma coisa maior, eu quero alargar o meu desejo. Essa é a nossa tarefa da vida, exercitarmos, desejar cada vez mais, ambicionar cada vez uma alegria maior, uma felicidade maior, para chegar no céu, assim, com uma voracidade de Deus, quase a gente poderia dizer assim, né? Não quero mais nada, eu quero só Deus, sai da minha frente, um pouco. Esse é o santo, né? Esse é o santo. Bem, oxalá a gente use essa quaresma para nos tornarmos mais santos, para ter esse desejo mais vivo cada vez dentro de nós. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Deus está nos preparando para mergulhar na sua felicidade no céu, mas já agora nessa vida nos permite, como faz com os santos, né? Experimentar algo dessa alegria, desse ver um pouco mais claramente o seu rosto, o seu amor por nós. Nossa Senhora não foi poupada da dor. Pelo contrário, né, já na gravidez, todo o drama de São José, que não tinha como entender a gravidez dela, quando dá a luz, vem lá Herodes, tenta matar o seu filho, tem que fugir para o Egito. Quando era adolescente, fica lá no templo 3 dias e ela fica angustiada procurando ele, depois o ápice da cruz. Mas sempre, no fundo de Nossa Senhora, há essa alegria da confiança em Deus, da disponibilidade para seguir os seus caminhos, confiando plenamente no seu amor. Esse é o exemplo dela, né? Dessa alegria que nasce da fé, da confiança em Deus e que está disposto a abraçar o que for, a seguir em frente. Então, que ela esteja ao nosso lado também, para que nos ajude a dizermos também nós o nosso sim aos planos de Deus na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.